Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula de física, depois de muito tempo, depois de muito tempo, muitas semanas, nós vamos dar continuidade com o nosso estudo aqui. Lembrando que a aula passada, na última aula, a última matéria que nós vimos, que já é matéria da prova, da prova bimestral, nós vimos os conceitos de ondas. Então nós estudamos de maneira geral todas as ondas e como que essas ondas se comportavam. Lembrando que nós estávamos estudando uma área mais geral, de ondulatória, o estudo das ondas e os comportamentos dessas ondas. Aí nós vimos que as ondas podem ser mecânicas, eletromagnéticas, o modo delas se propagarem. Agora, só que nós sabemos que as ondas, elas podem ser, nós podemos encontrar diversos tipos de ondas na natureza. E hoje nós vamos estudar um tipo específico de onda. Que tipo de onda? A onda sonora. Nós falamos lá na aula passada que a onda sonora era um tipo de onda. E na verdade agora a gente vai entrar mais a fundo e estudar o que é essa onda sonora. Então, o que nós temos aqui? Se vocês entrarem lá na parte do livro, procurarem pegarem no livro de vocês, na página 48, deixa eu colocar aqui, projetar. Nós vamos começar com o conceito de acústica. O que seria então a definição de acústica? Acústica, na verdade, é uma área da física onde se vai estudar especificamente o som e seu comportamento. Nós vamos estudar aqui em acústica o som produzido por uma caixa de som, por um aparelho de som, ou pode ser o som produzido na TV, um rádio, ou pode ser até o som produzido por um instrumento musical, o pessoal que gosta de tocar algum instrumento musical, ou até o som produzido pela voz humana. Então nós temos a acústica, é o estudo desse som, das ondas sonoras especificamente. As ondas sonoras, elas apresentam algumas características que nós vimos na aula passada. Então, antes de começar aqui propriamente dito com a onda sonora, nós não podemos esquecer que a onda sonora é uma onda longitudinal. Ela se propaga, ou seja, a vibração dela, se nós pegarmos aqui nessa figura, a direção da vibração aqui está na horizontal. A caixa de som vibra para frente e para trás, e a onda se propaga também para frente e para trás, Ou seja, a onda se propaga na mesma direção que a vibração, então é uma onda longitudinal. E não esquecer que a onda sonora é uma onda do tipo mecânica. Ela necessita de meio material para se propagar. O som só se propaga no meio material. Pode se propagar o som na atmosfera, no ar, O som pode se propagar no sólido ou no líquido. E o que nós temos aqui? Em específico, para dar uma introdução básica aqui, o som ele vai ter uma fonte sonora, que é uma membrana que vai vibrar, assim como no teu tímpano também vai vibrar uma membrana para fazer você ouvir, sensível ao som que chega. E o que você vai ter aqui à medida que o som, que essa caixa de som vibra aqui, pessoal? Ele vai ter a parte no ar, aqui ela vai ter regiões de compressão e de rarefação. O que seria compressão? Seria regiões ali onde o som vai se propagando, onde nós temos ondas, nós temos maiores pressões aqui e menores pressões aqui. Como que nós podemos visualizar melhor essas zonas aqui de compressão e de rarefação aqui do som? Que até tem um exemplo de não uma outra membrana, mas que vibra numa régua também. Você tem regiões de compressão e rarefação. Nós podemos ver melhor lá na parte da simulação. Lembram da simulação que nós vimos lá? Nós vimos a simulação na aula passada. O que nós temos aqui? A caixinha de som, a mesma caixinha que nós mostramos ali no livro, só que com mais detalhes. E o que nós temos aqui? Nós temos o som produzido aqui. Se nós olharmos em termos de partícula do ar, então essas zonas aqui, se eu paralisar, nós vamos ver aqui que existem as zonas de compressão e as zonas que tem menos molécula concentrada, menos concentração de molécula, zonas de rarefação, compressão, rarefação, compressão e assim por diante. Onde tem maior pressão, onde as moléculas estão mais concentradas e menos concentradas. Aí nós temos esse tipo de vibração das ondas sonoras. Nós vamos usar bastante essa simulação aqui, pessoal. Vamos usar bastante ela. Depois eu vou deixar o link dessa simulação de novo aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Voltando lá.
Vamos voltar lá à parte de ondas sonoras. Então a primeira característica da onda sonora é um conjunto de compressão e rarefação. À medida que eu vou falando para vocês, existem zonas de compressão e rarefação. Se você colocasse um detector, você conseguiria saber onde estariam essas zonas. Agora, aqui como nós... As ondas sonoras elas são mecânicas, então longitudinais, são ondas mecânicas longitudinais, né? E elas necessitam de meios materiais para se propagar, assim como eu já comentei com vocês. Aí só que nós temos aqui as regiões de compressão e rarefação. Para você entender melhor a propagação dessa onda, nós escrevemos a onda dessa forma aqui, ó. Dessa forma de máximos e mínimos. O desenho de uma onda clássica, para você conseguir visualizar melhor a figura. Ou seja, nos pontos máximos aqui você tem regiões de compressão e nos pontos mínimos a rarefação. Aqui, então nós temos aqui a nossa ondinha clássica. Depois eu vou voltar lá na simulação e a gente vai mostrar esse gráfico aqui de como que nós vemos as regiões de compressão e rarefação. Tá? E o que nós temos aqui? Tem um texto para você que eu recomendo que vocês leiam também, para quem se interessa essa parte de por que o avião rompe a barreira do som. Na verdade aqui ele rompe a barreira do som porque na atmosfera ele atinge uma velocidade maior que a do som. Daí existe essa explosão aqui atrás. Ele vai explicar aqui a que velocidade que ocorre esse rompimento da barreira do som. Outro ponto importante aqui, pessoal, é que o som ele vai se propagar no ar, ele se propaga a 340 metros por segundo. Lembra da velocidade lá, tá? De metros por segundo, ele se propaga com essa velocidade. Na água, o som se propaga com 1450 metros por segundo. E num sólido, no aço, por exemplo, o som vai se propagar com uma velocidade muito maior, 5.200 metros por segundo. Então isso aqui vocês não podem esquecer, depois vai ter um exercício sobre isso. Que o som se propaga com maior velocidade no sólido, que tem muito mais moléculas e átomos concentrados. Depois ele se propaga com velocidade um pouco menor na água e depois no ar. O ar é a velocidade menor que o som se propaga. E no vácuo? No vácuo o som não se propaga, né? É uma questão pegadinha, né? Agora vamos às propriedades do som. Esse ponto que é mais importante. Aí nós vamos falar um pouquinho das qualidades fisiológicas do som. O que seriam qualidades fisiológicas? As qualidades que nós conseguimos detectar, fisiológico, que o nosso corpo detecta o som. É claro que a nossa audição que vai interpretar essas qualidades fisiológicas do som. É o que chega até os nossos ouvidos, né? O que chega na nossa audição. Então, as qualidades fisiológicas do som, nós temos a primeira qualidade fisiológica aqui, que é chamada de altura ou frequência sonora. O que seria uma frequência sonora ou uma altura? Cuidado, quando você fala lá, a altura lá não é a mesma altura que quando você aumenta o som lá. Aquilo lá não é altura corretamente. Depois eu vou entrar mais detalhes sobre isso. Então aqui a altura ou frequência sonora, você vai ter uma frequência grave ou uma frequência baixa, que seria o mais grave, e uma frequência aguda, que seria um som fino, certo? Eu não vou imitar o som fino, senão vocês vão gravar e depois... Aí então, nós temos, lembra da frequência que nós vimos lá na aula passada das ondas? Então aqui nós temos, em termos de som, a gente tem a frequência, o som grave, que é o som baixo, por isso que existe aquele instrumento chamado baixo, né? Toca aquele som grosso, né? Grosso, entre aspas. E o som agudo é aquele som fino, né? Então, nós temos esse tipo de onda se propagando. Como que nós podemos ver melhor aqui esses sons graves com maior frequência e menor frequência? A melhor forma de visualizar isso aqui, pessoal, é nessa simulação. Eu vou ver se vai sair esse som aí para vocês. Vamos colocar aqui. Eu tenho uma onda se propagando. Eu vou esperar aqui. Liguei. Está travado. Ai, que estava paralisado. Vamos dar um play. Ó, tem uma onda sonora se propagando. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso mexer na frequência sonora aqui. Se eu colocar uma frequência mais grave, é uma frequência mínima, ou eu posso ir para frequências mais altas, ou seja, frequência aguda. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou configurar agora o som aqui. Vai ter no gráfico, aquele gráfico que vocês visualizaram, preste atenção também, e o tom. Se vocês conseguirem ouvir, talvez não esteja saindo na gravação, mas se não ouvir vai ficar mais legal. Então eu tenho uma frequência aqui. O que acontece se eu colocar uma frequência mais grave, mais grossa?
Presta atenção. Você tem uma frequência grave, um som grosso. Isso não é possível. Estão vendo o formato da onda? Deixa eu paralisar. Olha o formato da onda. A onda está bem larga, que nem está mostrando ali na página 49, na figura no finalzinho da página 49. Você tem uma onda bem larga, bem parecida com aquela que está mostrando ali, o som grave. O que vocês esperam que aconteça no som agudo? Aumentar a frequência. Olha o que aconteceu com a onda. Ela ficou uma frequência maior, né? Ela ficou uma onda vibrando mais do que antes, né? Ela vibra mais ao longo do tempo, então tem um som fino. Então esse é um som agudo com frequência alta, ou um som alto, né? Ou um som grave. Certo? Então eu vou deixar aqui. Voltando lá, então essa é a primeira qualidade fisiológica do som, o som grave ou o som agudo. Não esqueçam disso. Agora nós temos aqui, deixa eu projetar. Demora um pouquinho aqui, meio lento o sistema, ainda mais que eu estou baixando, passando no YouTube os vídeos das aulas amanhã. Aí nós temos a altura, ele fala um pouquinho. Nos seres vivos, uma pergunta que sempre pode ser feita, inclusive posso perguntar na prova, qual que é a frequência que o ser humano consegue ouvir? Qual a audição normal? É uma frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Então abaixo de 20 Hz é uma frequência grave, bem grossa, ela vai ficando tão grossa, quando chega a 20 Hz você não ouve mais. Alguns animais emitem esse som aí abaixo, uma frequência chamada de infrassons. Por exemplo, são sons produzidos pelo vento, terremoto, elefante, leões, tigres, eles produzem sons abaixo, extremamente grossos esse som. Então são 20 Hz. E tem sons que a gente consegue ouvir no máximo, o som mais fino possível é de 20 mil Hz. Quem imita esse som aqui? São sons que são produzidos por morcegos, cães, percebido por cães, não que o cão imite, e golfinhos eles emitem esse som. Então claro que você quando você vê nos vídeos lá morcego, golfinho produzindo som, eles emitem um som bem fininho. Aqueles ainda a gente consegue ouvir, mas existem sons que eles estão produzindo que a gente não ouve, não chega no nosso ouvido. Na verdade não vibra nosso tímpano, que é os chamados ultrassons. Inclusive quando a mulher vai fazer o exame de ultrassom para observar o nenê, é a partir de uma onda sonora que é emitida na barriga da mãe, né? Então nós temos um ultrassom, por isso que os exames de ultrassom. Então aqui nós temos sons acima do audível, nós não conseguimos ouvir. Os cães eles conseguem, por isso que existe aquele apito para cães. Aquele apito para cães eles emitem sons com frequências extremamente altas ou baixas. O que acontece? Só os cães conseguem ouvir, a gente não. Ainda bem, né? Para chamar cachorro. Então nós temos esse tipo de qualidade fisiológica. Quanto à frequência. Agora, intensidade sonora, pessoal. O que seria intensidade sonora? Esse aí que é, entre aspas, a altura. A altura que a gente chama ali é em termos de som fino ou grosso. Então quando você fala lá para a mãe de vocês pede para baixar o volume da televisão. O baixar o volume da televisão é para baixar a intensidade sonora, não a altura do som. Porque a altura do som, se a mãe de vocês pedisse para baixar, se quiser baixar a altura do som, o que vai acontecer? É como se estivesse ficando grosso ou fino o som. Isso você não vai fazer na televisão. Quando você mexe lá no volume da televisão, você deixa o som com mais intensidade ou menos intensidade, é a intensidade sonora. Ou amplitude. A intensidade é conhecida também como amplitude. Nós vimos lá que a onda tinha amplitude. Lembra da altura da onda? Quando nós tínhamos um som com uma intensidade maior, uma intensidade menor é em relação a essa altura. Então, como que eu posso mexer com a qualidade sonora da intensidade sonora? É isso que nós mexemos no volume da televisão, que é chamado de volume, intensidade ou um som forte ou fraco. Também nós temos, mas nunca a altura. A altura é o grave ou o agudo. Então o que nós temos aqui? Vamos ver a onda. Vamos voltar lá para o nosso som. E parou de produzir som. Vamos reiniciar aqui. Vamos dar um play e ligar. Tá emitindo um som.
Agora vamos mexer aqui, ó. Vejam o que vai acontecer. Nós temos uma frequência sonora. Agora eu vejo, eu tenho uma frequência fixa, agora eu vou mexer na amplitude, na intensidade. Cuidado, na altura. Ó, intensidade maior, ó, a vibração está maior. E agora eu vou colocar uma intensidade menor. Amplitude menor. Pra você mexer no volume lá, né? Ó, quando chega a zero, a onda não vibra, né? E amplitude maior, ou intensidade maior, amplitude é mais coisa que intensidade. Você mexe na TV, toma cuidado com o final da altura, porque a altura é frequência, tá? Bate muito atenção com isso. Então a amplitude é a intensidade. Agora, deixa eu voltar para esse barulho depois, né, na hora da gravação do vídeo. Então nós temos já a intensidade, segundo a qualidade fisiológica. Já vimos duas qualidades fisiológicas, a frequência e a intensidade, que tem outros nomes aqui, guardem bem. Agora, ele dá um exemplo aqui, uma caixinha de som pequenininha, ela dá um som fraquinho, ó, uma amplitude pequena, uma intensidade sonora pequena. E uma caixa de som grande, ele vai emitir um som forte, um som bem intenso. Agora, a última qualidade fisiológica é o timbre. O timbre eu não estou mexendo nem na energia e não estou mexendo nem na frequência. Vamos dizer assim que um determinado instrumento musical toca uma nota, um Lá. E todos os instrumentos tocam um Lá. Mas como que você consegue diferenciar a nota Lá de um violino e de um piano? Por exemplo, o piano tem um som mais metálico, mais batido, e o violino tem um som mais prolongado. Ou a nota Lá de um trompete, de um instrumento de som. Por que diferencia de um som mais metálico de outro? É essa qualidade fisiológica, o chamado timbre. Esse só tem esse nome, pessoal. O timbre, então, é o que faz diferenciar de uma fonte sonora definido pelo formato que a onda sonora produz. Então ele não está relacionado nem à frequência nem à amplitude, é o formato que a onda produz. Se vocês verem aqui, como que seria a vibração de um violino? Ele vai ter essa vibração, a onda do violino é mais complexa. O piano vai ter esse tipo de onda que ele vai produzir. Então nunca no instrumento musical e nem na voz humana vai ter uma onda bonitinha que nem essa aqui, porque se tivesse essa aqui seria muito ruim de escutar. Mas para você ter algo agradável de escutar, você vai ter que ter misturas aqui de notas. Então você vai ter aqui, na verdade, o timbre, ele vai diferenciar um som de outro aqui, um instrumento de outro, tá? Então não esqueçam disso. Se você for tocar uma nota Ré no violino, no piano, numa guitarra, você vai diferenciar que esse Ré foi tocado em um instrumento diferente por causa do timbre, tá? Inclusive, se uma pessoa cantar uma nota musical, cada pessoa tem a sua voz. Então o que diferencia uma voz de uma pessoa a outra, além da frequência, né, que uma pessoa pode falar mais fino, mais grosso, é o timbre, certo? E aí, nós temos uma outra propriedade, a quarta propriedade aqui fisiológica. Aqui nós já vimos as características fisiológicas, tá? As propriedades do som. Agora nós vamos ver mais uma característica, a reflexão do som. Quando o som, por exemplo, quando você dá um grito lá, você imita o som, aqui está em amarelo. Você dá um grito, ele bate numa superfície aqui, ele reflete esse som. A onda chegou, bateu no paredão de pedra aqui, e ele retornou até você. Quando você dá um grito e esse som do teu grito, você consegue ouvir novamente o teu grito, esse fenômeno é chamado de eco. E o eco ocorre o quê? A uma distância de 17 metros da fonte, ou maior. Então o eco só vai ocorrer em lugares com umas distâncias maiores que 17 metros. Por isso que o eco não vai ocorrer em lugares pequenos. Ele vai ocorrer geralmente o eco quando você vai lá num cânion, ou você vai lá num lugar muito grande, lá num paredão lá de pedra, ou você dá um grito simplesmente lá fora. Tá? Dentro de uma sala não ocorre o eco, porque a distância para ocorrer o eco tem que ser 17 metros ou maior. Eu não vou entrar em detalhe no cálculo, mas só falando, por que 17 metros, não outro valor? É que você pega com base a velocidade do som, tá? Você pega com base a velocidade do som, que é 340 metros por segundo no som no ar atmosférico, normalmente. E o que acontece? Quando você dá um grito
e esse som retorna até você, ele leva 1 segundo, 0,1 segundos para esse som sair da tua boca, né? Ir até bater lá na superfície e retornar ao teu ouvido. Esse tempo aí que ele leva é 0,1 segundo. E você pegando a velocidade, você consegue determinar essa distância, que dá 17 metros. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas então o eco, guarde bem isso, ele só vai ocorrer a uma distância maior que 17 metros. Aí vocês podem se questionar, mas quando eu dou um grito lá fora, tudo bem, eu consigo ouvir minha voz lá, eu digo oi, 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 eu fico repetindo meu eco, né? Então, 17 metros, tudo bem, mas e uma igreja? Quando eu entro lá numa igreja, eu começo a falar e eu consigo ouvir minha voz lá na igreja. A igreja às vezes tem menos de 17 metros. Como que esse som fica voltando no meu ouvido? Não é o eco? Na verdade, daí não é o eco. Aí eu já volto a falar um pouquinho sobre essa parte dos morcegos, mas é um fenômeno chamado de reverberação. A reverberação é um fenômeno de reflexão também. Vamos dizer que você está numa sala falando aqui, você emite o som. Só que esse som, como você tem várias superfícies aqui, numa sala, menos de 17 metros, esse som ele vai começar a voltar no teu ouvido de todas as direções. Até quando você começa a falar numa sala vazia, começa a voltar esse som em todas as direções, até te atrapalha. Esse tipo de reflexão do som em lugares menores de 17 metros que ocorre é chamado reverberação. Tanto o eco como a reverberação são fenômenos de reflexão do som, mas só que não esqueçam, a reverberação ocorre a menos de 17 metros e o eco ocorre com uma distância de maior de 17 metros. É só guardar assim, quando eu vou lá fora e dou um grito, eu tenho eco. E quando eu falo dentro de uma sala e eu dentro de uma igreja, eu começo a ouvir o som da minha voz, é porque eu tenho reverberação. Mas vocês já repararam que o som... Depois eu vou para uma pergunta. Por que uma sala vazia você ouve a reverberação? Tem reverberação, você consegue ouvir a tua voz retornando. E quando uma sala está cheia, ou tem cortina, tem guarda-roupa, tem alguns pontos, você não escuta muito essa reverberação. Aí nós vamos fazer um exercício. Aqui eu não vou entrar em detalhe, não vou entrar muito em detalhes sobre essa parte, mas eu recomendo que vocês leiam com uma leitura complementar aqui das conexões, para quem se interessar nessa parte, como que o morcego ele não enxerga muito bem, mas o que ele faz? Como é que ele consegue se orientar? Ele pega e envia um som, e esse som vai refletir e vai voltar até ele consegue ver a distância até uma parede, até um obstáculo, uma árvore. Então o morcego se orienta por sonar. E os barcos também fazem isso, para você detectar um submarino, um cardume, né, um barco pesqueiro, né, faz isso. Então é interessante ler. E a parte de ecografia, que também é chamada de ultrassom, é o que? Como é que você consegue formar uma imagem a partir de um som? É interessante também fazer uma leitura. Não vou entrar em detalhe aqui porque eu não vou cobrar isso aqui na prova. E agora, deixa eu só dar uma olhada antes de entrar em instrumentos musicais. Deixa eu ver em quanto tempo que já está. Já está 23 minutos, então eu não quero prolongar muito a aula aqui para não ficar muito cansativa para vocês. Agora nós vamos ter semanalmente as aulas, não sei se vocês conferiram no horário. Vamos ver lá. Instrumentos musicais. Olha, para o pessoal que gosta de instrumento musical, ou canta, toca, ou música, para os cantores, aí ó, instrumentos musicais é a parte bem interessante. O que diferencia assim de um ruído de uma nota tocada por um piano? Agora a pergunta é aqui dos instrumentos musicais. Por que o ruído é uma coisa tão desagradável na nossa audição, enquanto a nota de um piano, ou uma pessoa cantando afinado, obviamente, é muito mais agradável ao teu ouvido? Porque o ruído é uma vibração sonora, mas é uma vibração sonora totalmente desordenada. Ou seja, a nossa audição ela não consegue acompanhar onde começa e onde termina a onda. É uma bagunça, né, um ruído. Então ruído aqui entra o quê? Uma pessoa dando um berro, o que mais? Você raspando uma panela, no fundo de uma panela, é um ruído, porque você não consegue detectar a onda sonora, teu ouvido não é adaptado para isso. Mas uma nota musical, olha que bonito aqui a nota musical do piano, você vê onde começa e onde termina a vibração aqui. Totalmente sincronizada, ela se repete de uma forma bonita. Nota musical de um piano, e lá atrás nós vimos outras notas musicais, então é legal. Agora aqui a gente não vai entrar em detalhe estudar essas ondas aqui das notas musicais dos instrumentos, né? Porque ficaria muito mais difícil estudar essa onda aqui. Nós vamos estudar as ondas mais básicas ali, né?
Então, por exemplo, o que os instrumentos musicais, como que eles podem ser caracterizados? Então, primeiro, eu vou cobrar isso aqui na prova também, preste bem atenção. Instrumentos de sopro. A primeira classificação de instrumentos musicais é instrumento de sopro. Eles produzem o som por meio da vibração de uma coluna de ar. Flauta, trompete, saxofone. Então, qualquer instrumento que você vibra uma coluna de ar, que você assopra, é instrumento de sopro. Não precisa necessariamente você assoprar. Por exemplo, uma sanfona, o pessoal que toca gaita, né? A gente chama de gaita aqui no sul, né? É a sanfona, né? Quando você aperta o fole de uma sanfona ou você tem também um instrumento de sopro, não é você que está soprando, mas você está forçando o instrumento a soprar, né? Ou aquela gaita de fole escocesa, né? Também é um instrumento de sopro. Qualquer instrumento que envolva ar, né? Passe ar por uma determinada uma parte estreita, você tem um instrumento de sopro. Aí vocês podem imaginar outros tipos de instrumento. Aqui foi citado aqui flauta, trompete, saxofone, tem outros instrumentos, oboé, gaita de boca, a gaita de boca, né? Ou também chamada de harmônica, gaita de fole, outros instrumentos. Não vou lembrando aqui no decorrer. Vocês podem até ter lembrado de alguns, ou até tem em casa algum instrumento que não foi citado aqui. Existem também os instrumentos de corda. Os instrumentos de corda, eles surgem da vibração de uma corda. Qualquer tipo de corda. Aqui, por exemplo, vocês já vão imaginar de corda, o que vocês imaginam que logo vem à cabeça? Violão, guitarra, baixo, harpa, que mais? Mas aqui o interessante é cavaquinho, banjo, mas você vai ter também olha o que se caracteriza aqui, o piano também é um instrumento de corda. Se você abrir um piano e ver lá atrás, tem cordinhas atrás, que quando você bate numa tecla, você vibra uma corda lá atrás do piano. Então o piano, muita gente não sabe disso, mas o piano é um instrumento de corda. É uma corda que vibra lá atrás. Você bate na tecla, ele vibra lá atrás com uma cordinha. E por sinal é bem difícil de afinar um piano. E caro. Agora existem os chamados... Se o instrumento não for nem de sopro nem de corda, ele pode ser de percussão. O instrumento de percussão é do som de alguma batida ou de alguma vibração de algo, que não seja corda e nem sopro. Instrumentos de percussão podem se dividir em o quê? Instrumentos que produzem som por meio do seu próprio corpo, quando em processo de vibração, como lira, marimba, tantã, gongo, maraca, reco-reco, berimbau. Quando você pega e vibra esses instrumentos. Então o que nós temos aqui? Nós temos instrumentos que eles vão produzir o som do seu próprio corpo. Então você vai vibrar, você vai ter o berimbau, você bate no berimbau. Por que o berimbau não é de corda? Porque você bate no berimbau. Ele mesmo produz o som. Maraca, puxa, maraca, agora tem que lembrar. Maraca, acho que é aquele instrumentinho ali que o cara tá chacoalhando, aquele chocalho, né? Não tenho certeza. Aí a marimba é aquele instrumentinho que você bate, que tem na banda lá. É parecido com aquele que tem na banda, não é o mesmo. Marimba é um instrumento que você bate, ele vibra um metalzinho, que faz um pim, 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 pim. É parecido com aquele instrumento que tem na fanfarra, mas não é o mesmo nome, tenho que lembrar. O gongo, né? O gongo, aquela batidona, né? O instrumento oriental. O que mais? O reco-reco, que você começa a vibrar ali uma coisa. E aí você tem instrumentos que produzem o som por meio da vibração de membrana. Esses dois tipos de instrumentos são de percussão. Membrana, você bate numa membrana, você vibra a membrana. Aí tambor, surdo, bumbo, bateria, pandeiro. Então você tem aqui os instrumentos que são de vibração. Para mim, a classificação mais importante que vocês devem fazer aqui é o som diferencial, que é um som de percussão, de corda e instrumento de sopro. Legal essa parte aqui. Aí, pessoal, então acabamos de ver a parte da teoria desse som. Agora vamos lá resolver alguns exercícios. Deixa eu ver quanto que tá o tempo, só para não prolongar demais, fazendo o mínimo aí essa aula aí até 45 minutos, né, o tempo de aula normal. Eu vou resolver agora uns exercícios com vocês lá na página 54. Eu vou deixar algumas atividades também para vocês fazerem, que vai ser lá da hora de estudo. Do caderno de atividades ou livro de atividades, não sei como é que eles chamam no material de vocês. Mas vamos lá.
Olha que atividade interessante. Aqui já tem o gabarito. Então, se vocês não conseguirem acompanhar, eu vou mandar depois as respostas bonitinhas lá para vocês, tá? Junto lá com a correção da tarefa, tá? Se vocês não conseguirem acompanhar aqui as respostas, tá? Ou qualquer coisa, vocês paralisam o vídeo e copiam lá no livro, né? Também dá pra fazer isso. Primeiro exercício. Na Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? Cite outros exemplos de meios ou substâncias em que o som pode se propagar. Onde que o som vai se propagar? Você não precisa nem responder, né? Não precisa nem pensar muita coisa. O som vai se propagar no ar, né? Na Terra. Quando você está conversando comigo, é claro que nós estamos conversando, né, com o meio de propagação no ar. Mas o som pode se propagar onde também? Na água. Ela se propaga de uma maneira diferente. Você já deve brincar, entrar numa piscina, né, e começar a gritar embaixo da água lá. Você ouve lá a outra pessoa lá na água, só que de uma maneira muito diferente, né? Ou totalmente difícil, né? Porque nossos tímpanos foram adaptados para se propagar o som no ar, né? Para ouvir som no ar. Aí até mesmo em sólidos, né? Ele tem aquelas histórias. O som se propaga muito mais rapidamente nos sólidos. Então, existe naqueles filmes de faroeste que a pessoa, para ver se o trem já está chegando ou ver se os cavalos já estão chegando para vir, por exemplo, atacar, o que eles faziam? Os indígenas já conheciam, já sabiam que o som se propagava muito mais rapidamente no sólido. O que ele fazia? O lugar de ficar ali ouvindo ali no ar, se os cavalos eles estavam chegando para atacar, o que eles faziam? Eles colocavam a cabeça no chão, no solo, e eles começavam a ouvir a vibração dos cavalos chegando de uma forma mais rápida do que no ar. Eles usavam da propagação uma maior propagação do som no sólido. Então nós temos essa parte aqui. Número 2, a flauta e a tuba. Então nós temos a tuba aqui, esse instrumento que eu acho muito legal, eu adoro o som deles. A flauta também gosto, mas eu gosto de sons mais graves, instrumento com som mais grave. Eu gosto muito de baixo também, tocar baixo. Eu quero aprender ainda a tocar baixo. Qualquer dia eu gravo um vídeo aí tocando para vocês. O que nós temos? Flauta e tuba são instrumentos de sopro que emitem ondas com características fisiológicas distintas. Considerando que uma pessoa escuta uma nota mais aguda emitida pela flauta e uma nota mais grave emitida pela tuba, então a tuba vai tocar tu e a flauta vai tocar tim, bem fino, né? Nossa, que imitação do instrumento. Agora vamos lá. Qual dos instrumentos emite ondas sonoras com maior velocidade? Justifique sua resposta. Antes de ver as respostas, vamos respondendo aí oralmente. Se nós analisarmos, os dois sons vão ser emitidos no ar. Ou seja, eles têm a mesma velocidade. A velocidade do som do ar não vai, se for mais grosso ou mais fino, não importa. A velocidade do som é a mesma. Então, o som vão ter a mesma velocidade, tanto o som mais grosso da tuba quanto o som mais fino da flauta. Qual dos dois instrumentos emitem som mais alto? Justifique sua resposta. O som mais alto é aquele que tem maior frequência, aquele som mais fino. Então é a flauta, beleza? Ele possui maior frequência. Qual dos instrumentos emite ondas sonoras de maior comprimento de onda? Justifique sua resposta. Depois a gente vai ver lá na resposta mais detalhada. Caso os dois instrumentos emitam uma mesma nota musical, de mesma frequência, que característica fisiológica permitiria diferenciar os dois instrumentos? Vamos dizer que esses dois instrumentos musicais, cada um tocou um dó, uma nota musical dó. Como que eu diferencio o dó que saiu de uma tuba e um dó que saiu de uma flauta? A partir do timbre, nós vimos, né? A vibração é diferente dos dois instrumentos. Vamos conferir? Então eu já deixei o gabarito aqui aberto. Vamos ver se não vai demorar. Então, acompanhando o número 2 aqui da apostila, vamos ver, do livro. Eu tô meio cansado, pessoal, porque eu tô gravando esse vídeo aqui à noite, porque eu já gravei bastante aula hoje pro ensino médio. Então, lá, número 2, a velocidade do som é a mesma para os dois instrumentos, ok, confere. A flauta, porque está emitindo uma nota mais aguda, certo. Depois paralisem e copiem se vocês não acompanharem. A tuba emite sons de maior comprimento de onda, porque há uma mesma velocidade de propagação, a onda a onda de menor frequência do som grave tem maior comprimento de onda. Lembra da ondinha mais comprida lá? Deixa eu ver se é dessa figura aqui. A explicação da letra C é dessa figura aqui, ó. Essa figura aqui de baixo. Não sei se vai mostrar. Eu não estou conseguindo ver minha câmera aqui quando está gravando. Agora, e a letra D, né? Nós vimos é o timbre. Tá aí.
Acabamos de responder o número 2. Vai ter umas questões que eu vou passar de tarefa para vocês, vai ser muito parecida com essas. Agora, vamos fazer o número 3. Um casal, essa aqui é legal. Pode acontecer também com vocês em casa, mãe de vocês, para baixar o som na TV. Um casal está assistindo um programa de televisão. Quando o programa acaba, o casal continua assistindo os comerciais, que em determinado momento uma das pessoas pede, continuando aqui, a outra que abaixe o som da televisão, porque a propaganda está com som muito alto. De acordo com os conceitos estudados, responde as questões propostas. Então, abaixar o som da TV não é correto falar fisicamente. Por quê? Porque abaixar o som você teria que deixar grave. Então, eu fiz até ano passado a brincadeira com os alunos, pena que esse ano eu comecei a falar assim, fale mais baixo. Fale mais baixo. E os alunos começaram a falar mais baixo, mas na verdade tinha que falar mais grosso. E eu começava assim pro aluno, fale mais alto. E ele começou a gritar na sala. Eu disse, não, você tinha que falar mais fino, não gritar, né? Então o alto e o baixo aqui está relacionado à frequência, então. Letra A. O que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido? A televisão teria que falar tudo mais grave, né? Com intensidade sonora grave, porque o baixo seria o baixo, o instrumento baixo, né? Que toca grosso, né? Engrossar mais o som. E como deveria ser realizado o pedido? Se você for mais formal, você não deveria dizer abaixe a televisão, como diz, o som da televisão. Você teria que falar, diminua o volume sonoro porque a propaganda está com um som muito intenso. Mas se você sair falando por aí isso, inclusive em casa, eles vão dizer, nossa, você falou uma coisa muito complicada, o professor aí está ensinando, estou ficando meio louco aí, né? Eu não estou entendendo bem, mas assim, como deveria ser realizado o pedido? Então, diminua uma linguagem mais formal. É claro que você não vai falar isso no dia a dia, nem eu não falo isso em casa, né? Mas seria diminua o volume sonoro porque a propaganda está com som muito intenso. Então, baixa a intensidade do som. Então, quando vocês pedirem para alguém baixar a televisão, você pede assim, baixa a intensidade sonora da TV. Ou diminua o volume sonoro. Tá? O número 4 aqui eu não vou fazer, porque é mais avançado. Agora aqui. Explique como ocorre a reflexão do som. A reflexão é um fenômeno que ocorre quando as ondas atingem um obstáculo e se propagam sem alteração da velocidade. Reflexão do som, então, o que nós temos? Só lembrando, aqui ele não pediu para explicar, mas o que é a reflexão do som? O eco ou a reverberação. Então, é quando o som bate na superfície e volta. Quais grandezas permanecem constantes quando ocorre uma reflexão? As grandezas que permanecem constantes quando são a frequência e o comprimento de onda e a velocidade. A velocidade não altera, porque teria que mudar de meio. Por que a frequência também não altera? É claro que quando ocorre a reflexão, às vezes você dá um grito, o som não vai retornar para você no eco mais grosso ou mais fino, ele vai retornar com a mesma frequência, né? Quando você dá um grito. Você pode escutar um pouco menos intenso o som, né? Porque ele vai perder energia, mas você vai dar um grito, o teu eco, você vai ouvir ele com uma frequência igual, né? Com a mesma frequência, não vai ouvir nem mais grosso nem mais fino. Daí o 7 é um cálculo, eu não vou pedir tanto cálculo, essa prova vocês vão ver que vai estar bem tranquila, vai ter muito pouco cálculo, tá? Porque essa matéria não tem tanto cálculo, o cálculo é mais abordado lá no ensino médio. Então aqui essa questão aqui oralmente, vou responder com vocês. Por que no interior de uma sala vazia é possível haver reverberação, mas com mobília e cortinas esse fenômeno não é tão perceptível? Pensaram um pouquinho? Por que você, quando você chega numa casa nova ou chega num lugar vazio, que não tem móveis, nada, você ouve a reverberação? Não é eco, o correto é falar reverberação, porque é menos de 17 metros. E por que quando você enche de coisa ou quando uma sala está lotada, você não ouve a reverberação? Vamos pensando um pouquinho enquanto eu vou abrindo aqui. A resposta seria a seguinte. Vamos ver qual que é a resposta. Tchan, tchan. Cadê? A resposta da questão é a resposta 8, né? Porque numa sala vazia o som emitido se reflete nas paredes, provocando a reverberação, né? Tá. Isso aí acontece. Numa sala com mobílias e cortina, o som é absorvido por elas, o que faz com que a reverberação não seja tão perceptível.
Então, você vai ouvir a reverberação quando o lugar é muito grande, é espaçoso e tem muito ocupado por menos pessoas, porque se tiver uma sala cheia de pessoas não vai ter reverberação. Ou os móveis eles vão absorver o som, ele não vai retornar até você a partir da reverberação. É a mesma coisa que nem sempre você vai conseguir ouvir o eco. Você consegue ouvir o eco em lugares que tem bastante pedra, porque a pedra ela vai refletir bem o som. Mas em lugares que tem bastante árvore, que tem bastante floresta, a floresta vai absorver o som. Então, ou uma cidade, é difícil você ouvir no meio da rua um eco numa cidade, porque os prédios absorvem o som, as pessoas, as árvores, os carros. Então, é difícil você ouvir o eco no meio da cidade. Você ouve geralmente o eco no campo, que tem um espaço muito maior e tem também, às vezes, parte de pedra que reflete lugares vazios. Certo? Então aqui, paralise o vídeo e copiem certinho lá no livro. Então vamos só resolver as mais importantes questões para não estender muito o vídeo. Agora tem esse texto Cecília Meirelles. Eu acredito que vocês já tenham lido as obras de Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles foi uma grande autora, né? Cecília Meirelles escreveu diversas histórias e poemas voltados a crianças e jovens. Leia a seguir nos seus poemas. Ela falou sobre um poema de física, que é o eco. Então o eco assim. Vou ler esse poema aqui, vamos ver. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde? Onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo? Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo. Pois só lhe ouve dizer, migo, migo, migo. Porque você fica lá, você pode falar comigo, ou você pode falar inimigo, você pode falar amigo, mas você vai ficar só ouvindo o eco, migo, migo, migo. Sempre é a última palavra, é cortado um pouco o som, né? Ou onde se esconde, quando você fala se esconde, ele fica onde, onde. Então é claro que o eco ele pega sempre a última frase, as últimas palavras que você grita lá, né? Então o que acontece? Esse poema aqui eu lembro que eu escutei, agora me veio a memória. Vocês, não sei se vocês acompanharam esse programa, mas o Castelo Rá-Tim-Bum para mim foi marcou a minha geração. E, inclusive nesse programa do Castelo Rá-Tim-Bum lá, que tinha o gato pintado lá, que ele pegou e leu esse texto aí. Agora eu lembrei, me veio a memória, não tinha visto que era o mesmo poema. Bem legal. Poema de Cecília Meirelles. Agora vamos lá para física, né? Com base nele e nos estudos sobre ondulatória, responda as questões a seguir, com base nesse texto. Qual fenômeno sonoro possibilita a ocorrência de um eco? Qual fenômeno sonoro possibilita a ocorrência de um eco perceptível para o ser humano? Qual o fenômeno sonoro? Fenômeno de reflexão, né? Qual é a distância mínima entre o menino e o anteparo para que seja possível existir um eco e não uma reverberação? Qual a distância? Pense um pouquinho. 17 metros. Não esqueça desse valor, 17 metros, que é extremamente importante na física. Então, o que nós temos aqui? Vamos conferir. Número 9 é a reflexão das ondas sonoras. Até ele já explicou aqui, né? O exercício, reflexão das ondas sonoras. Cadê o número 9? Reflexão das ondas sonoras em distâncias superiores a 17 metros. Mas podia só responder na letra A. Reflexão das ondas sonoras. E aqui, distância mínima tem que ser 17 metros. Isso aqui ele está explicando com detalhe. Eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem fazer a continha. Tem como calcular que a partir da velocidade, essa distância de 17 metros, usando a fórmula da velocidade. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Para não confundir, não carregar muito, né? Ah, tinha mais uma pergunta. Vamos voltar na última pergunta aqui. Cadê? Perdi aqui. Tem mais a letra C. Na primeira estrofe do poema, o eco responde 2 vezes ao menino, considerando que o eco retorne mais de uma vez, o que é possível concluir em relação ao anteparo? Vamos ver lá a resposta. Está bem lento aqui o computador, pessoal, desculpa. Vamos ver. 10, 9. Para
que o som refletido retorne mais de uma vez, deve existir dois anteparos refletindo o som em tempos diferentes. Um anteparo mais na frente e o outro mais atrás. É por isso que quando você está ao ar livre e começa a gritar, você começa a escutar repetindo o som da tua voz. Por que não repete mais de uma vez? Porque tem às vezes vários obstáculos. Quando você fala num paredão de pedra, pode bater no primeiro paredão, no segundo paredão de pedra, no terceiro. Porque se fosse um paredão só e você desse um grito, voltaria uma vez só o som. Legal isso, né? Agora eu não quero ver vocês saindo de casa, né? Ficar gritando. Só depois que passar a pandemia, vocês podem fazer esse teste. Ir lá no Guartelá passear. Ou lá, ou podem ir no Guartelá quando estiver bem sozinho, né? Estiver bem sozinho não, né? Acompanhado dos pais, mas quando vocês puderem sair de casa lá, irem lá e dar um grito lá. Não vão exagerar tanto, né? Senão depois vão dizer que é culpa do professor de física. Eu disse que o professor de física ensinou, né? Agora vamos à nossa tarefa. Tarefa que vocês vão ter que fazer para mim. Eu vou projetar aqui. Então só lembrando, se vocês quiserem fazer uma revisão na matéria para poder responder, né? Além de assistir esse vídeo, fazer uma revisão geral, inclusive estudar para a prova, aqui então lá no caderno de atividades, vocês vão pegar o caderno de atividades, vocês não encontraram o caderno de atividades. Alguns alunos não encontraram, mas é um material à parte, não faz parte do livro de vocês. Alguns alunos falaram que vocês não usam muito. Então, o que nós temos? Ó, resumo de toda a parte de acústica, ó, qualidades fisiológicas. Vimos a frequência, intensidade, timbre, o eco, explicando com detalhes aqui, olha que legal. Reverberação, todos os detalhes. O mais importante, o que vocês precisam saber aqui para a prova. Agora vamos às questões que vocês vão precisar fazer. Depois, se vocês não conseguirem acompanhar as questões que é para fazer aqui, eu vou colocar lá no cronograma. Então leiam o cronograma tudo, cada vez que eu posto lá, pessoal. Tem gente que não está lendo o cronograma e pergunta para mim qual exercício que é para fazer, professor. Está lá no cronograma. Eu vou colocar. Qualquer coisa também, vocês me perguntam, fazem uma pergunta. Mais um caça-palavras polêmico aqui. Então, o exercício 10 aqui de acústica que vocês vão fazer, manda uma foto, tira uma foto, faz o exercício, tira uma foto e manda a atividade. Manda a foto da atividade. Vocês vão fazer para mim o exercício 10. O caça-palavra deu bastante polêmica. Alguns alunos perguntaram quantas palavras que tem nesse caça-palavra, que eu não estou conseguindo achar nenhuma. Aí, esse aqui eu vou dar uma dica. Vocês vão encontrar o... Opa, aqui deu uma, duas, só 3 palavras tem aqui. Lembrando que ela pode estar invertida, de cima para baixo, de trás para frente. Aqui acho que elas estão... São sobre as propriedades fisiológicas. Vocês vão fazer o exercício 10. O 11 é colocar verdadeiro ou falso. O 12 é bem legal e bem fácil aqui. Classificar os instrumentos. Nossa, tranquilo, né? Classificar quais instrumentos. Não sei por que tem tanto espaço para escrever. 10, 11, vou fazer o 12. O 13 não precisa fazer. Quem quiser fazer pode fazer, mas não é obrigado a fazer, não precisa entregar. 14, vocês vão fazer o 14. E vão fazer, daí esses aqui, esse aqui não precisa fazer. Eu não vou pegar muito exercício de cálculo. O 16 também não precisa fazer. Vocês vão fazer o 17 também. O 17 é importante. E aí fechou. Aí o próximo conteúdo é ótica geométrica. Então na próxima aula, pessoal, que vai ser já semana que vem, fiquem atentos. Na próxima aula nós vamos estudar daí uma outra onda, um outro tipo de onda, que é a luz. Então o assunto da prova vai até a luz, porque agora nós estamos tendo mais aulas na semana, então nós vamos conseguir ver a parte de luz. A parte de ótica é bem tranquilo também, e é assunto de prova, então não esqueçam, pessoal. Não esqueçam de já estudando matéria. Qualquer dúvida, manda pergunta pelo WhatsApp. Eu estou o dia todo para atender, tanto a turma do vespertino matutino. Só acho que das 9 às 10 eu vou estar fazendo vídeo chamada no Zoom. Então, se vocês mandarem mensagem, eu não vou poder atender nesse momento. Então, das 9 às 10 horas da manhã, estarei atendendo, fazendo vídeo chamada no Zoom para a primeira série lá do ensino médio. Beleza, pessoal? Qualquer coisa é só chamar. Bom estudo para vocês. Tenham um bom dia. Forte abraço. Até mais.